Olá, meu nome é Larry, dos canais A Verdade com Larry. E esse é o Pensando Oculto Novos Temas, com Luciana respondendo a pergunta: Scientology é para todos? Olá, Luciana. Olá, Arnaldo. Olá, Larry. Olá, Larry! Tudo Arnaldo, bem por por aí, favor. gente? Pois não. Tudo jóia. Luciana, Vamos lá, seja Arnaldo. novamente bem-vinda ao nosso canal. Nós esperamos que você tenha novidades, gostaríamos que você explicasse um pouco mais sobre o tema e explicasse sobre a sua experiência com o Scientology, certo? Por favor, sinta-se à vontade para começar a sua explicação. Tá, eu vou falar um pouco, sim, da minha experiência. Eu tô em Scientology desde 2003. Conheci por causa de uma depressão pós-parto. A minha intenção era resolver o meu problema e, como qualquer pessoa, você vai resolver o problema, você vai embora, né? Só que eu vi uma perspectiva de ajudar pessoas, assim, realmente, porque na época eu pensava, eu tinha a ideia que se eu fizesse psicologia, eu me entenderia e eu também compreenderia melhor a mente humana e as pessoas. Então, eu entrei em Scientology para resolver esse problema, porque um amigo do meu pai indicou. Em Scientology, eu conheci uma psicóloga que estava se cuidando e eu pensei, putz, mas se ela está se cuidando aqui, né? Tipo, eu fiquei meio assim, meio em dúvida na época, em relação à psicologia ou à Scientologia. Só que aí eu fui pelo lado do resultado. A depressão pós-parto eu resolvi muito rápido. E no que se refere à vida, Scientology superou minhas expectativas, porque acabei sabendo de coisas que eu não estava assim com a atenção, não estava buscando, e eu nem estava vendo que era um problema, para você ver o nível de consciência que eu tinha, eu não estava nem percebendo. Para mim, eu estava com a atenção na depressão pós-parto, queria resolver a depressão pós-parto, e o problema da vida era a depressão pós-parto, parece que tudo girava em torno disso. Então, eu tive um resultado, assim, relativamente rápido, e foi aí onde que eu comecei a ver, meu, e se eu ajudasse as pessoas com isso? Então, conheci em abril de 2003 e entrei em novembro de 2003. Certo. Uhum. Então, Luciana, nós temos aqui, da parte da nossa audiência, umas 4 questões que as pessoas querem saber, estão curiosas, e gostaríamos que você respondesse essas questões, tudo bem? Tudo bem, estou à Então, disposição. temos a primeira questão. Uhum. O que significa dizer que a Scientology é para todos, independentemente de religião, raça ou classe social? Boa pergunta. Antes de mais nada, eu vou esclarecer o tema. Scientology, a palavra significa saber como saber, é uma palavra grega. Então, skill aí tem a ver com saber, entende? A sabedoria. E aí, o logia, que é o estudo de. E, resumidamente, a origem da palavra tem a ver com saber como saber. Então, saber como saber o quê? Tudo relacionado à vida. Então, quando uma pessoa chega em Scientology, ela chega porque ela tem necessidade de mudança. Ela quer uma mudança na vida. Então, isso não tem a ver com ela ser homem, mulher, pobre, rico. Então, tem mais a ver com a disposição dela saber, disposição da pessoa utilizar o que está aprendendo e a disposição de tornar isso como um modo de vida. Então, não importa, assim, quem conheça, desde que a pessoa tem que ter uma necessidade de mudança, ela tem que querer, né? Mas é realmente para todas as pessoas. No decorrer dos anos que eu estou aqui, eu conheci mórmon, padre, madre, novista, testemunha de Jeová, ateu, à toa, pessoas que têm outras filosofias. Então, realmente é para todas as pessoas interessadas em não só compreender sobre a vida, isso é um pouco a parte mais filosófica, mas também utilizar as ferramentas que ela está aprendendo. Digamos que Scientology é uma habilitação para a vida. Por que habilitação? Quando você vai numa autoescola para tirar sua CNH, né, sua habilitação, não é você fazer o estudo e passar nas provas que vai te tornar um bom motorista. Scientology é a mesma coisa. Você vai estudar, só que você vai ter que praticar. Fazendo uma analogia aí, né, conforme você se torna um ótimo motorista, conforme você dirige, conforme você vai adquirindo experiência, vai percebendo, conhecendo estrada, conhecendo placa, conhecendo tipos de motorista. Normalmente, cada lugar tem
tem seu esquema de trânsito. Quem foi para o Rio de Janeiro, por exemplo, sabe que o trânsito tem um esquema. Quem veio para São Paulo sabe que tem um esquema. E a vida não é diferente, porque a gente está basicamente numa estrada em direção a um propósito. Quer você esteja consciente disso ou não. E essa estrada, ela tem placas, tem direções. E se você compreende e você experiencia, você vai fazendo, vai aplicando, você vai se tornando bom em passar através dessa estrada da vida. Agora, se você não tem, tipo, você vem aqui ler um livro, que legal, bacana, pura filosofia, que lindo, esse cara é muito inteligente, porque muita gente, às vezes a pessoa é bem, a gente chama de espectador, né? Nossa, que legal, o cara é bom, tá, mas o foco não é ficar endeusando o fundador, que é o L. Ron Hubbard. O foco é realmente você ter uma habilitação para sua vida. Você vai casar. A gente não aprende como levar bem um casamento, realmente não aprende. Aí, a única coisa tem aquela base dos 10 mandamentos, né? Não cobiçar a mulher próxima, coisas assim, entende? Aí, você entra numa empresa. Você não tem informação para predizer o comportamento humano. Se você sabe com quem você está lidando, você pode saber como você se comportar, como você lidar, e o que a pessoa fizer não vai ser necessariamente uma decepção, você já sabe como ela funciona. Então, lidar com as pessoas faz parte dos dados de Scientology. Casar faz parte das informações de Scientology. Ter filhos, tem gente que vai ter um filho. E a pessoa acha que, põe um filho no mundo, dá comer, beber e dormir aí ajuda o filho, e isso é criar um filho. Não. E o psicológico? E como você torna seu filho seu amigo? E como você ajuda ele a ser um adulto estável, de sucesso, não passa por aquela fase crítica da adolescência? Então, você vê que realmente é para todos. Por quê? Porque Scientology é um estudo da vida na totalidade. E de uma maneira que você compara, não que você acredita, entende? Então, eu espero ter respondido a sua pergunta. Pergunta aí dos seus telespectadores. Sim, com muita perfeição. Obrigada. Agora, temos uma segunda questão. Como os ensinamentos da Scientology podem ser aplicados por pessoas com diferentes crenças ou estilos de vida? Essa pergunta também ela se conecta muito com a anterior, porque é para todos, logo, não importa a crença. Por que não importa a crença? Existe aqui uma área da vida que a gente cuida dela, respeita, e o nome que a gente dá para essa área é oitava dinâmica. Ela é simbolizada pelo número 8, deitado se torna um infinito. E a gente simboliza isso como ser supremo ou Deus. E por quê? Porque todas as pessoas, de alguma maneira, colocam atenção em Deus, seja negativo ou negativo. O ateu não acredita em Deus, mas não acredita no quê? Tipo, se eu não acredito em Deus, ele está não acreditando em alguma coisa, entende? Então, existe uma oitava dinâmica aí para ele, que para ele não existe. É uma coisa meio paradoxal. No que você não acredita se não existe, entende? O muito religioso, se você fala com o testemunho de Jeová, ele tem o Deus da forma dele. Você vai lá com o católico, também tem um Deus da forma dele. Você vai lá com o mormon ou com o espírita, também tem um Deus da forma dele. Mas existe aí um ser supremo para ele, um criador de todas as coisas. Então, a gente também vê que existe isso, só que a nossa base não é ficar questionando ou tirando o valor disso. Por quê? Porque se é para todos, não importa a crença. A base do Scientology não é crença. A base do Scientology é prática. Aqui é uma filosofia prática. Então, não importa muito se a pessoa acredita ou não. Você fala, mas eu não acredito em Scientology, não sei se seja conhecido. Para a gente realmente não interessa, porque não é acreditar. É simplesmente você observar as informações, comparar com a vida e funcionar. Então, a base do Scientology tem mais a ver com lógica, de uma forma que você, usando a lógica, pode se tornar um ser espiritual um pouco mais potente do que você acreditar. Então, para a gente não é uma coisa que, nossa, não acredita, porque não tem que acreditar. Só a sua crença, você gostando ou não, não é o que funciona. E eu falo a crença até no sentido de pessoas que gostam muito. Eu gosto de Scientology, eu acredito em Scientology. Tá, mas com base em que você acredita em Scientology? Porque o Hubbard, ele é muito bom. Muito bom por quê? Porque é legal, eu gosto dele. Então, isso é pura afinidade. Não é a nossa base. Não é a coisa mais interessante em Scientology. O que é mais interessante em Scientology, o que a gente está interessado é resultados. As pessoas conhecem os 10 mandamentos, as pessoas, algumas ou muitas, estudam a Bíblia, ou têm os livros sagrados aí das suas religiões. Muitas têm dificuldade de entender a própria religião, dificuldade de aplicar.
a própria religião, dificuldade de ser uma pessoa melhor. Às vezes a pessoa quer. A pessoa fala, não, eu quero ser uma pessoa melhor. Aí acorda de manhã, não, hoje eu vou fazer o dia ficar lindo. Primeira pessoa que fecha lá no trânsito, ela já quer matar. Então, são coisas, são impulsos que ela deveria saber, realmente, como funciona, como eu me liberto disso, o que eu tenho que fazer. Então, você vê que é uma coisa prática. Então, conhece melhor Scientology quem usa, não quem acredita. Então, a nossa base não é crença. Por esse fator, é uma área que a gente não mexe. Então, pode ver, quem for aqui, a crença que tiver é uma coisa muito sagrada. A gente respeita muito a crença das pessoas. E aqui, o que a gente quer? Que a pessoa seja melhor onde ela estiver. Por isso, vem pessoas de outra religião, porque, às vezes, o próprio pastor, ele tem dificuldade de passar para os seguidores lá, para as pessoas que vão na igreja, a Bíblia não consegue passar para a comunidade uma compreensão ali que a pessoa realmente possa usar. Então, você vê que não cria resultados. Você tem pastores que têm essa necessidade real e fiel de ajudar os seus fiéis, entende? Então, por isso que eles acabam buscando, não só pastor, como eu falei, madre, realmente eu tenho fotos aqui de pessoas de outros segmentos, de outras religiões e filosofias, tem várias evidências. Inclusive, quando vem aqui, às vezes você troca ideia com gente que é mormon, com outras religiões, outras coisas, messiânico. Então, o ponto é esse. Então, não importa a crença que você tenha, o foco da gente não é ficar abalando o que é estável para você. O foco da gente é tornar você uma pessoa melhor. Um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um empresário melhor, um ser humano melhor, um pastor, um padre, um ser melhor para onde você está. Para você ser uma pessoa melhor, você tem que entender certas bases da vida, realmente compreender e aplicar aí os princípios que são colocados pelo fundador, que, na verdade, nada mais é do que a vida organizada. Muita coisa que você vai ler, então, inclusive eu já estava dando um treinamento, e a pessoa questionou, falou, não, isso daqui eu já vi, assim, eu percebi na vida, ele está escrevendo, falou, por que essa então eu já vi. Basicamente, ele só organizou e colocou no papel, isso funciona assim, se aplica a isso. Então, é uma fórmula para a vida, você faz vai ser exatamente isso, como a lei da gravidade. Eu pego a pedrinha aqui, ó, pegar uma pedrinha aqui, eu soltar, claro que vai cair, porque é uma lei. Então, ele pegou leis da vida, colocou no papel e fez com que as pessoas pudessem aplicar, tipo, assim, uma forma de aplicar, uma facilidade de aplicar e ver o que impede ela de usar coisas para o próprio benefício pessoal, sobrevivência dela e sobrevivência da área que ela está. Então, por isso, crença não é uma coisa que a gente coloca atenção. Então, se você quer conhecer Scientology, não importa a sua religião, sua crença, seu Deus, a gente não mexe nisso. E a gente sabe que existe um ser supremo. E ponto. Isso é tudo. Certo. Então, a Scientology, por fim, ela acaba ajudando a pessoa, de repente, a compreender a sua própria religião. Ela vem confusa e vocês esclarecem e ela volta para a religião sabendo realmente como funciona. Como é que... Exatamente. Tem muitas palavras, assim, eu vou falar de uma coisa tão simples que dói. Se você pega um hino nacional, uma oração, a pessoa fala todo dia, você vai... Eu não quero nem mencionar essas palavras aqui, para não pôr a pessoa com... assim, ficar em dúvida, a palavra mal entendida da própria religião dela. Mas são palavras simples que a pessoa não pode explicar. Você não pode falar o que significa a palavra blá. Não pode explicar. Então, se a pessoa não entende o código, que é uma palavra, do lugar que ela está seguindo, do lugar que ela está... ela é fiel e procura lá seguir a Deus, o que for que ela segue, se ela não pode entender um código, a conta vai dar errado. Isso é muito lógico. 2 mais 2 é igual a 4. Se você não sabe o que é o sinal de mais, você pode subtrair, você pode dividir, e a conta vai dar errada. E em humanas, esse é o grande problema. As pessoas têm grandes livros, tomos, de seja religião, seja profissão, e muitas coisas ela não entende. Então, ela entra ali naquele mecanismo social, de como ela deve se comportar, o que ela deve dizer, aquela coisa assim, entra numa máquina, e ela segue essa linha de produção de máquina aí, mas muitas coisas ela fala e não sabe o que está falando, entende? Então, na própria religião acontece muito isso. Você pega um Pai Nosso, por exemplo, se você pegar e rezar com atenção nas palavras, existem muitas palavras que a pessoa não sabe. Então, como que ela vai aplicar um negócio que ela não entende? A conta dá errado quando a pessoa não entende o código. Isso é muito lógico. E é isso. Certo. Muito bem. Temos, então, a nossa próxima questão. Existem pré-requisitos para alguém começar a estudar ou praticar a Scientology? Existe. Vontade. Certo. A única coisa que existe é a pessoa realmente
ter necessidade de mudança ou querer um melhoramento. Porque não é legal, exemplo, você vem aqui e você achou maravilhoso. E normalmente a pessoa, quando gosta, ela quer que todo mundo participe, né? Quer que a mulher, o filho, todo mundo participe. Quando isso é imposto, não é legal. Porque a pessoa já vem com... tá me obrigando, com aquela sensação, daquela resistência natural. Então é muito importante que a pessoa queira. A pessoa, tipo, ela sabe que ela tem um problema, não importa qual o problema. Fala, meu, preciso resolver minha vida. Ou preciso de algo preventivo. Minha vida até que tá boa, mas eu tô no meio de um mundo muito louco. Então a necessidade de alguma forma de mudança, que seja para ela, que seja para outro, uma questão de melhoramento. Esse é o único requisito, entendeu? Fora isso, não tem um requisito. Certo. Muito interessante. Uhum. Finalmente temos a última questão. De que forma a Scientology lida com dúvidas, críticas ou curiosidades de pessoas que vêm de outras religiões? Olha, pra gente vamos dizer que é normal. Porque tudo que é novo causa uma estranheza. Imagina quem inventou, né? Avião, lâmpada, essas coisas que as pessoas não conhecem, elas tendem a criticar, a lutar, já tem medo. E dependendo da informação que a pessoa tem na mente, que a gente chama isso de dado falso, ela já cria um preconceito. Se de repente eu começar... Eu vou contar uma historinha. Não vai ser exatamente pesada, mas ela tem uma conotação muito interessante. Um cara mudou para uma cidade. Não sei se você já ouviu. Isso é uma sátira, não é uma história verdadeira, mas vamos fazer só uma analogia aí. E aí, ele foi para um lugar que ele teve a informação que as pessoas não são muito simpáticas. Ele não sabia se isso era verdade. Aí ele precisava pedir a enxada emprestada para o cara da fazenda vizinha. E aí ele ficou pensando, eu vou pedir a enxada pro cara, e se ele falar que não? Aí eu vou falar para ele que ele precisa ver o meu lado, que eu sou novo. Ah, mas aí eu tento resolver. Ah, mas se ele insistir que não, aí eu falo para ele, e o cara ficou mentalmente criando toda uma história em cima de uma informação que alguém falou, que ali as pessoas não são muito sociáveis. E ele precisava muito da enxada para entrar no lugar lá, para poder passar. E aí ele ficou pensando o caminho inteiro como ele ia falar para esse cara vizinho que ele precisava da enxada emprestada. E já foi com aquela história toda. Tudo começou por quê? Falaram que o cara não era muito legal, ele tinha que pegar. Quando ele chegou na porta do cara, ele pegou e falou assim pro cara, bateu, aí o cara abriu e falou, pega essa enxada e enfia, blá, naquele lugar. Entende a história? Ou seja, a pessoa já criou tanto preconceito que ela já chega na defensiva. Por quê? Porque não conhece, porque não sabe, ou tem informação falsa. Entende? Imagina você falar do Arnaldo. Ah, o Arnaldo é um cara quando não falou oi pra ninguém, cuidado com ele. Então tem gente que acredita. São poucas as pessoas que vão observar o Arnaldo, mas tem sentido que falaram. Então com Scientology é da mesma forma. Então, para quem não conhece, para quem não testou, qualquer boato, por ser novo, é normal a pessoa criticar, é normal a pessoa desconfiar, é normal a pessoa ter medo, é normal a pessoa chegar assim, meio que muito normal. Então a gente entende que isso faz parte do processo e que, infelizmente, é um pouco humano essa questão da pessoa absorver ou aceitar um dado falso, uma coisa que não é verdadeira, entendeu? Certo. Muito bem. Luciana, você teria alguma mensagem a mais a adicionar ou alguma coisa... Arnaldo, Luciana, eu tenho uma... Desculpa, eu não ia intervir diretamente, mas eu tenho uma pergunta para a Luciana dentro de uma coisa que você respondeu agora. O que é o conceito, se você puder descrever um pouquinho melhor, o que é o conceito de informação falsa para vocês da Scientology, com mais detalhe? Eu fiquei curioso agora. O que seria, por exemplo? O que seria um conceito de informação falsa sobre Scientology? As pessoas, quando elas buscam Scientology, o primeiro lugar que ela vai é na internet. O fundador de Scientology, ele tinha duas vertentes. Uma é a questão do desenvolvimento pessoal, que ele já fazia, pesquisava desde criança, ele já nasceu numa condição muito boa, e tudo que ele fez, as pesquisas que ele fez, foi deixado aí como herança para a humanidade. Tanto que tem organizações fora do país, enfim. A outra vertente é os livros de ficção científica.
que era o qual? Teve uma época nos Estados Unidos que estava assim, bem no auge, então ele escrevia e com esse valor dos livros de ficção, ele patrocinou o Scientology. E ele ficou milionário com isso de ficção científica. E patrocinou o Scientology assim, que as pesquisas, advogado, várias coisas, desenvolvimento de aparelhos, precisava de dinheiro. Então, quando a pessoa entra, a pessoa associa as histórias de ficção científica, do livro de ficção científica, com o Scientology. Entende? Então, ela já chega, tem gente que vai falar, você vai lá, eles acreditam em ET, tem um ET que é o dono da religião deles. E não é verdade. Essa informação, ela realmente não tem. Como é que é? O Xanu. E nem existe. Nós já abordamos aqui, numa entrevista anterior, essa história. Aí tem alguns mitos relacionados. Eu lembrei agora, porque vai sair filme novo dele, do Tom Cruise, em relação a Scientology, e confundem coisas da vida dele com o Scientology, dizendo que a culpa dele ser assim assada do Scientology, por aí vai. Você lembra que a gente já conversou sobre isso aqui? Exatamente. E aí a pessoa associa, ela cria a coisa, ela cria toda uma história, ela passa essa história para frente, e tem pessoas que não vai parar e observar. Tem pessoas que não vai nem querer saber. E dependendo, fala, não, é uma seita, é perigoso, entende? E associa. Aí, por exemplo, o Tom Cruise, ele tem a vida dele, tem a personalidade dele e tem a história dele. Isso é uma coisa. E tem o fato dele gostar de Scientology, porque ele teve um ganho pessoal em Scientology. Só que as pessoas associam a imagem do Tom Cruise com Scientology. Ele nem é o fundador de Scientology. É igual eu associar a Igreja Católica ao Roberto Carlos. Mas uma pergunta importante. Ele é um membro hoje de Scientology ou ele só é um simpatizante? Isso que eu quero entender. Ele é um membro assim. O que significa um membro de Scientology? Uma pessoa que aplica Scientology para ela mesma e ajuda os outros na medida do possível. Mas ajuda porque ele tem ferramenta para ajudar. Isso é um membro de Scientology. Tem gente que está dentro de uma organização mais tempo, tipo eu. Estou numa missão, que é um lugar menor, mas eu estou mais tempo. O Tom Cruise, ele não fica dentro de uma organização, ele é ator, então ele trabalha na área dele. E é lógico que quando tem eventos, treinamentos, ele vai em uma igreja, em uma comunidade Scientology, faz o que tem que fazer. Mas ele não fica ali o dia inteiro, entendeu? Mas ele é uma personalidade notável, entendeu? Muito... Chama muita atenção em Hollywood, então associam. Mas é como eu estava te falando, é como associar o artista e a religião. Tipo, especificamente fazer isso com Tom Cruise. Mas você pega aqui no Brasil, Roberto Carlos é católico, imagina. Roberto Carlos separou, culpa da Igreja Católica. Roberto Carlos ficou doente, culpa da Igreja Católica. Então, tipo, é uma coisa que é bem, assim, manipulada, entende? Entendi. Dá para fazer uma certa analogia com isso, sim. É isso que eu tô falando, tipo... Aí, lógico, falo Tom Cruise porque ele é uma personalidade notável, mas existe a minha personalidade luciana. Às vezes eu faço muito brincadeira, eu sou muito palhaço, eu sou do meme. O pessoal da Scientology é tudo do meme, é tudo palhaço. Não, existem pessoas e as suas personalidades, entendeu? Realmente o seu Instagram é engraçadinho, porque eu sigo você lá também, eu já vi. Então eu sou graça, então, e essa sou eu. Entendi. Mas tem pessoas que são mais sérias, tem pessoas que são mais extrovertidas, são mais extrovertidas, cada um. Tá certo. Tá respondido. Obrigado, viu, querido? De nada. Arnaldo? Por hora, essas são as questões, né, passadas, e o Lever fez mais uma questão, e por mim, você fez uma explanação magnífica, maravilhosa, né? Somos gratos a você. Você esclareceu bastante sobre o assunto, né? E o Leverage não teria mais questões, né? Pelo momento. Eu acho que não, até porque a Luciana sabe, eu vou fazer já como um agradecimento, homenagem, a Luciana sabe que ela é gente nossa, ou seja, toda vez que você precisar de alguma... tem um novo evento, alguma coisa, você me dá um toque, o pessoal nosso dos canais da Verdade com Larry, a gente organiza a agenda e abre aqui para você. Tá bom, querida? Ok? Tá bom, muito obrigada. Até logo a vocês. Muito obrigado. Até logo, Luciana. Até logo, Arnaldo. Luciana, tudo de bom para você. Muito obrigado. Até logo. Até. Tchau, tchau.